Jejum intermitente, como que funciona? Será que Deus responde naquele momento crucial de decisão que você precisa de uma resposta de Deus? O jejum contribui, ele é importante nesses momentos? Por que que a gente deve fazer jejum e por que que a gente se aproxima tanto de Deus nesses momentos? Eu recebo muitas mensagens sobre jejum, é algo também que eu aprendi na prática, na dor, e eu vou contar para vocês essa experiência que eu vivi. Eu comecei a fazer jejum muito escutando e procurando entender o que era o jejum. Entendi que o jejum que a gente faz durante a semana, uma vez na semana, e que é importante, principalmente para nós cristãos, a gente precisa fortalecer o nosso espírito, enfraquecer a nossa carne. E uma das formas que a gente faz isso é o jejum. O jejum nos fortalece muito e nos aproxima de Deus. O jejum, nesses momentos, ele é importante para isso, para a gente escutar Deus. Ele não é para ser um propósito de uma moeda de troca. Eu vou fazer jejum porque eu preciso que Deus me responda. Não, o jejum a gente tem que ter essa prática, pelo menos uma vez na semana, fazer uma vez no mês de 7 dias. É importante para a nossa conexão, fortalecer o nosso espírito. Sempre pense isso. Por quê? Porque a alimentação, ela traz algo que nos distrai, ela também é algo que faz a gente se deliciar com coisas que a gente gosta, que a gente atrai, isso faz a gente desviar a nossa atenção de Deus. E quando a gente abre mão de uma refeição, abre mão de um bom período daquilo que você sabe que é um sacrifício para você, vai ser importante. Por exemplo, o primeiro grande jejum que eu fiz foi assim que eu me batizei. Eu fiz esse acordo com Deus, esse combinado com Deus, que até vou retirar a palavra acordo, porque a gente não faz acordo com Deus, né? Deus não tem jeitinho, mas eu entreguei isso para ele no momento do meu batismo. Para muitas pessoas que me conhecem, sabe o quanto eu amo café. Café para mim, assim, é realmente um sacrifício. Abrir mão do café da manhã e do café mesmo, o cafezinho preto, é para mim muito sacrifício, porque eu amo café. E no momento do meu batismo era algo muito especial para mim. E eu falei para Deus, olha Deus, eu quero fazer um propósito aqui de jejum. Eu vou ficar 60 dias, 2 meses, sem tomar café. O café não vai existir na minha vida durante 60 dias, 2 meses, assim que eu me batizar. E o meu objetivo era único, me conectar com Deus. Era ter a presença dele, era escutar a voz dele, era me aproximar, era realmente fazer essa imersão logo após o meu batismo. E eu fiz isso. E realmente foi muito difícil, porque café faz parte da minha vida e eu fiquei, gente, 60 dias sem tomar café. Não existia café. Então eu abri mão desse sacrifício, que para mim era um sacrifício. E foi muito especial, eu tive realmente muita conexão com Deus. E entre uma delas, eu teve um momento mais próximo do final do ano, logo depois que encerrou esse meu grande jejum, eu resolvi fazer um outro jejum, porque eu estava vivendo uma fase na minha vida muito delicada. Ainda estou vivendo, mas nesse momento era um pouquinho pior, que foi próximo ao final do ano. Uma fase de recesso financeiro na minha vida. E Deus faz isso com a gente. Quando a gente começa a caminhar com Ele, principalmente logo após a nossa conversão, isso acontece. De Deus fazer essa limpa nos nossos relacionamentos, nas amizades, no trabalho e inclusive nos negócios. Então, para mim, foi literalmente fechar a porta daquilo que eu estava vivendo e eu entendi que Deus estava me mostrando um novo caminho, que talvez esse não seria mais o meu trabalho e que Ele iria me mostrar qual era o novo caminho. E para isso eu precisava me desfazer daquilo que estava me sustentando. E o mais maravilhoso é que a gente passa a entender que você ser dependente de Deus é maravilhoso. E eu sou uma pessoa que desde muito jovem, eu me sustento desde os meus 17 anos. E eu não posso contar com mais ninguém a não ser comigo mesma. Então eu sempre fiz isso, eu sempre trabalhei por conta própria, eu sempre busquei me sustentar porque eu não podia contar com ninguém. Se eu não levantar e não trabalhar, não tem ninguém que pague as minhas contas. Eu não tenho ninguém, eu não tenho uma família que tem condições para me sustentar, eu não tenho um padrinho, um amigo, um grande... Não tem ninguém para me emprestar um dinheiro de última hora se eu precisar, não tem. Então o fato de eu ter a certeza absoluta que só depende de mim, a minha condição de vida, eu preciso achar alternativas. Então eu sempre busquei muito, através do meu trabalho, do meu sacrifício, buscar isso. Então eu venho de uma cultura minha mesmo de ser autossuficiente. E quando você começa a caminhar com Deus verdadeiramente, você começa a entender que você não é nada sem Ele.
Você consegue entender que mesmo quando você achava que era autossuficiente, você não era. Era ele que estava ali entregando, abrindo portas, fechando portas. Só que ele mostra na prática, nesse momento, já que você escolheu servir a ele, ele mostra na prática, então você vai depender 100% de mim. E aí as portas foram fechadas para mim. Foi uma grande surpresa, porque final do ano, eu que sou criadora de conteúdo, sempre é abundante financeiramente para mim. Tem muitos trabalhos, tem muitas oportunidades, novembro e dezembro, e acreditem, gente, foi os piores meses financeiramente da minha vida. Eu nunca imaginei que um dia eu ia passar por tantas portas fechadas, portanto, a torneira literalmente fechou e eu não tinha mais nada. É como se eu tivesse ficado invisível nessa época e ninguém me assistia, ninguém mais sabia quem eu era, os contratos foram cancelados, depois da minha conversão, assim, as pessoas realmente sumiram da minha vida, inclusive nos contratos, e muitos foram cancelados, não deram continuidade, então me bateu um certo desespero, porque eu pensei, e agora? Eu sabia que Deus estava me sustentando, e me sustentou como me sustenta até hoje, mas nesse momento eu tive uma oportunidade para fazer um contrato de algo que eu estava percebendo, que Deus estava tirando tudo isso da minha vida, mas tinha um contrato que era muito parecido com aqueles que Deus tirou, e que era uma oportunidade de eu ter uma receita. Então eu fiquei nessa dúvida de aceitar e coloquei tudo nas mãos de Deus. Falei, Deus, eu vou entender se realmente não é para eu assinar esse contrato, ou se é para eu assinar porque é a única fonte de renda que eu vou ter, me mostra. Então eu resolvi fazer um jejum de 3 dias. Durante 2 dias eu só comia uma refeição, e no terceiro dia eu resolvi fazer um jejum de 24 horas somente tomando água. Eu tive esse cuidado, e você tem que ter esse cuidado também, porque eu sou uma pessoa que, da minha natureza, eu sou magra mesmo, eu não tenho muita energia, digamos assim, de gordura corporal, então eu fiquei com receio de passar mal, alguma coisa assim, e resolvi fazer um jejum só de uma refeição, e realmente foi muito difícil. E no último dia fazer de 24 horas. E pedindo essa resposta de Deus, essa direção de Deus, com relação ao jejum. E aí eu só quero abrir um parênteses para você e dizer que jejum é importante a gente fazer para se conectar com Deus e não para ser uma moeda de troca. A gente tem que ter essa consciência. Deus não negocia nada, a gente não negocia nada com Ele. O jejum deve ser tão somente para a gente escutar mais Ele, ter mais a presença dEle, entender a direção dEle. Mas quando você tem uma decisão tão importante na sua vida, assim como eu estava tendo, você tem uma dúvida, seja para você se relacionar com alguém, ter um casamento, para você fechar um negócio, comprar uma casa, são grandes decisões que a gente tem, fazer uma mudança de vida, são decisões que a gente precisa ter o aval de Deus, a gente precisa ter a resposta de Deus. Então o jejum longo, o jejum profundo, um jejum de 3 dias, de 7 dias, para você ter essa resposta, conversa com Deus, não negocia, mas faça jejum. A Bíblia mostra isso. Jesus, nas grandes decisões que ele fez, ele fazia jejum de muito tempo. Para escolher os seus 12 discípulos, ele fez um grande jejum. Por quê? Porque ele sabia que ele precisava estar conectado com o Pai para fazer boas escolhas dos seus discípulos. Então, em grandes momentos, ele estava firmado em Deus e conectado porque ele estava em jejum. Quando ele foi tentado no deserto, ele estava num jejum de 40 dias. E foi nesse momento que o Satanás veio e tentou ele, e ele se manteve firme, convicto, ele não caiu. Por quê? Porque ele estava fortalecido no espírito. Então o jejum é para isso. Mas as grandes decisões, não tenha receio de fazer um jejum prolongado e ter esse propósito com Deus. Falar para ele o porquê que você está fazendo um jejum tão longo, mas que você gostaria verdadeiramente que ele autorizasse você ou não a dar esse passo. E foi isso que eu fiz. E aí no terceiro dia, já muito difícil, e nada de Deus me responder, e o relógio correndo, e eu querendo resolver. E aí eu fiquei nesses 3 dias dentro de casa, orando, louvando e fazendo o jejum. Então me conectei, tentei me conectar o máximo possível com Deus. E aí, gente, nas últimas horas, faltando assim umas 2 horas ainda para o meu jejum, eu encerrar e entregar para Deus, e eu estava só na água, foi um jejum muito intenso. Aí eu coloquei um louvor, eu fiquei orando e pedindo, implorando para Deus me responder, porque Ele não estava me respondendo. E aí nesse momento, eu chorando muito, eu estava na sala,
e fiquei orando e pedindo, Deus, por favor, me responde, me responde, me responde, eu preciso da sua resposta, eu não consigo contar com ninguém. E aí eu pedi profundamente para ele me responder, e se ele pudesse me responder, então através da Bíblia, já que ele não estava me respondendo audível nem nada. E aí eu orei muito forte e abri a minha Bíblia. E está escrito assim, no momento em que eu abro a Bíblia, eu abri em Isaías 60:22. Se você abrir na sua Bíblia, você vai ver que quando você abre essa página, Isaías 60:22 está bem em cima. Então eu abri e botei um olho assim, era Deus me respondendo. E está escrito assim: eu sou o Senhor. Na hora certa, farei que isso aconteça depressa. Quando eu li isso, o Espírito Santo falou aqui, ó. E eu falo aqui, gente, porque é aqui. Quando Deus fala comigo, é esse ouvido. Parece que ele tá aqui, ó, no meu, sabe, no meu ouvido, no meu pescoço, assim. E aí, quando eu li, eu sou o Senhor. Na hora certa, farei que isso aconteça depressa. Quando eu terminei de ler, o Espírito Santo falou assim comigo: enquanto isso, sirva. Gente, ali eu chorei compulsivamente. Porque Deus, quando Ele entrega uma palavra para você, Ele revela o que aquela palavra quer dizer. E na hora que eu escutei isso do Espírito Santo, enquanto isso, sirva, ali eu entendi que durante 3 dias eu estava vivendo um egoísmo na minha vida. Durante 3 dias eu estava concentrada comigo, pedindo para mim, orando para mim. Eu não saí da minha casa. Eu fiquei fazendo o meu trabalho, mas eu também fiquei orando e eu fiquei pedindo para que Deus respondesse sobre mim, sobre o meu trabalho, sobre a minha vida, sobre o que eu precisava fazer. Enquanto isso, eu não olhei para ninguém, eu não servi ninguém, eu não estava ajudando ninguém. E eu estava recebendo convites para estar no meio de pessoas de Deus, para fazer grupo de oração, para servir na igreja. E eu não queria saber de nada, eu queria eu e Deus. E naquele momento, Deus revelou para mim: para tudo tem a hora certa. Eu vou atender você. Olha o que está escrito, gente. Eu sou o Senhor. Ele estava me confirmando. Sou eu que estou falando isso. Você quer resposta? Eu vou te dizer. Sou eu que estou falando. Na hora certa, farei que isso que você está me pedindo aconteça. Depressa. O que ele quis dizer com isso? Sabe aqueles momentos, gente, que você está num deserto, passando por um deserto durante muito tempo e muita gente não sabe. Você está vivendo uma crise como eu estava vivendo durante muito tempo. E para as outras pessoas, do nada você ganha um salto na vida, Deus coloca alguém, você prospera, você tem sucesso e abundância. Aos olhos das outras pessoas, parece que aquilo aconteceu da noite para o dia. Mas a gente que está ali, joelho no chão, conversando com Deus, a gente sabe tudo o que viveu. Então não é da noite para o dia. Mas quando Deus faz, na hora dele, no tempo dele, ele faz para ser depressa. Ele faz para acontecer isso mesmo, para transbordar na sua vida. Ele coloca alguém, uma porta se abre, outro negócio vem, as coisas vêm numa velocidade. E é isso que ele está dizendo para mim. Na hora certa. Qual é a hora certa? Não é a sua hora, não é a minha. É a hora dele. A hora certa de Deus, é Ele que sabe. E pode ser amanhã, pode ser daqui a 5 meses, pode ser daqui a 5 anos, pode ser daqui a 20 anos, pode ser daqui a 50 anos, não importa. A hora certa é Deus que sabe, não sou eu e não é você. E o que Ele está dizendo, na hora certa, que é a minha, não é a sua, eu vou fazer que isso que você está me pedindo aconteça. E eu vou fazer que isso aconteça assim, ó. Na minha hora, não é na sua. Mas enquanto isso, existe a hora do seu irmão. Existe a hora do outro que está precisando da sua ajuda. Então vai lá e serve. Para de ficar olhando para dentro. Para de ficar olhando para você. Para de ficar trancada dentro de casa e não fazer nada. Só olhar para você, para suas dificuldades. Você tem um apartamento maravilhoso, tem conforto, tem o que comer, não está faltando nada. Você está pensando lá daqui a 2, 3 meses se você vai ter dinheiro para pagar as contas. Sou eu que sustento, sou eu que provenho na sua vida. Você não é independente, você depende de mim. Enquanto isso, a hora certa é de alguém que está na rua esperando a sua ajuda. É de alguém que está na igreja esperando a sua oração. É de alguém que está precisando que a hora certa seja dela e não é a sua. Deus é perfeito, gente. Então, naquele momento, eu chorei e Deus ficou me revelando tudo isso que eu estou falando para vocês. Para todo mundo tem a hora certa.
Lá está escrito em Eclesiastes, existe o tempo certo para tudo, mas não é para mim o tempo inteiro. A gente também tem que olhar para o lado. Não sou eu só que preciso de oração, existe alguém que está passando por uma dificuldade, uma enfermidade, está sofrendo. Aquela pessoa precisa muito mais de mim do que eu dela. Sirva. Então, naquele momento, Deus me revelou o poder da gente ocupar a nossa mente, o nosso coração em servir as pessoas. Em parar da gente olhar para os nossos problemas e achar que o mundo gira em torno da gente. Ali ele estava me revelando. Você quer o mundo? Eu vou te dar, mas vai ser na minha hora. Enquanto isso, existe alguém que a hora dela é agora e precisa de você. Sirva. Então, esse foi o maior, grande aprendizado de um jejum que eu tive, de resposta de Deus. E Ele fala comigo, Ele me revela e eu quero trazer isso para você. A maior decisão que você precisa tomar na sua vida. Não deixe paralisada a sua vida. Sirva. Ore, faça jejum, peça para Deus revelar para você, mas não fique parado dentro de casa chorando e esperando que Deus fale com você no seu tempo. Enquanto isso, vá viver servindo outras pessoas, orando por alguém. Você pode não ter condição financeira de ajudar alguém, mas você tem a condição de ajudar indicando essa pessoa para um novo emprego, fazendo uma oração para alguém. Tem algo mais poderoso do que você ver alguém passando por uma dificuldade e você de coração dizer para a pessoa, posso orar por você? A sua oração de intercessão, ela tem poder no céu. Está escrito na Bíblia, o que você faz aqui com uma outra pessoa orando, você liga na terra, você liga no céu, você desliga na terra, você desliga no céu, a gente tem poder quando a gente se une, mas você precisa servir. Quer resposta de Deus? Quer resposta de oração? Quer resposta para esse jejum que você está vivendo? Não olhe para você, olhe para o outro. Sirva. Porque é nesse momento, quando você estiver servindo, Deus vai revelar para você, Deus vai ajudar você. A hora, a sua, não é agora, mas é do seu irmão, é de alguém que está precisando de uma oração e de uma ajuda. Esse é o verdadeiro jejum. É quando a gente entrega o nosso coração para ajudar. E isso também está escrito, gente, em Isaías. Isaías 58. Olha o que está escrito lá em Isaías 58, ele nos revela o verdadeiro jejum. Tem esse subtítulo, o verdadeiro jejum. Eu vou ler para vocês o que está escrito no verso, Isaías 58, no verso 6. Olha só o que está escrito. O jejum que desejo não é este? É Deus falando para mim e para você. O jejum que eu desejo é soltar as correntes da injustiça, é desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Não é partilhar a sua comida com o faminto? Esse é o jejum que eu quero. Não é esse que eu quero? Que você compartilhe a sua comida com o faminto, que você abrigue o pobre desamparado, que você vista o nu que você encontrou e não recusar a ajuda do próximo. Olha que Deus é maravilhoso, gente. O verdadeiro jejum não é você abrir mão da sua comida maravilhosa, daquilo que você ama, eu abrir mão do meu café, da minha refeição, ficar só tomando água, mas eu tô aqui na plenitude da minha casa, do meu conforto, que nada me falta, que não tem nada para acontecer, e aí eu fico orando, eu fico louvando. Isso não é o jejum que Deus quer da gente, está escrito na palavra. Jejum não é para você ficar com uma cara triste, ficar trancado dentro de casa. Se arruma, arruma seu cabelo, arruma sua aparência e siga a sua vida. Eu sei que você está de jejum, eu vou responder você, mas vai servir enquanto isso. Para de ficar dentro de casa olhando só para você. Foi isso que Deus me revelou nesse dia. E está escrito em Isaías 58, o verdadeiro jejum. Não é partilhar comida com faminto? É isso. Você parou de comer, mas tem alguém passando fome. Pega a comida que você não ia comer e entrega para alguém. Abra os armários, quanta coisa você tem para doar e você fica chorando, pedindo retorno para a sua vida maravilhosa. Vá ajudar alguém, porque a hora de alguém é agora, não é a sua. Aí está escrito no verso 8, aí sim, a luz, a sua luz irromperá como uma alvorada. Olha o que ele está dizendo. Quando você usa esse momento de jejum para servir alguém, para ajudar um desamparado, dar uma comida para alguém, dar uma roupa para alguém, fazer uma oração para alguém, quando você fizer isso, aí sim, olha o que está escrito, aí sim, então a luz irromperá como uma alvorada e prontamente surgirá a sua cura, a sua retidão irá adiante a você
e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Olha o que ele está dizendo. Quando você para de olhar para você, você faz o seu jejum para se conectar com Deus, mas você olha para o lado para ajudar alguém, aí sim, Deus vem como uma luminária na sua vida. Ele abre as portas, ele mostra o caminho, ele vai colocar alguém como um anjo dele, como uma retaguarda, abrindo as portas para você. Aí sim você vai ter resposta. Você quer a cura? Você vai ter a cura, mas pare de olhar para você e vai ajudar alguém. Você gritará por socorro e ele dirá: eu estou aqui. Gente, olha que maravilhoso. Se você eliminar, olha o que está dizendo, se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer os anseios dos aflitos, então, só assim, então é isso, é uma condição, quando você abrir mão daquilo que você ama e que satisfaz você, mas você pegar aquilo que você ama e entregar para alguém, quando você ajudar e olhar para alguém e estiver servindo, aí sim, a sua luz despontará nas trevas, o Senhor o guiará constantemente, satisfará os desejos numa terra ressequida de sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado. Quando você cuida do outro, gente, Deus cuida de você, como um jardim que está sendo regado. O que é um jardim que é regado? É um jardim que floresce, que prospera, que dá frutos, que tem cor. É Deus derramando na sua vida quando você derrama na vida do outro. Como uma fonte cujas águas nunca faltam. Ele é uma fonte inesgotável quando você é fonte para alguém, quando você serve alguém. E honrá-lo, deixando de seguir o seu próprio caminho. Pare de fazer o que você tem vontade, mas quando você segue o caminho de Deus, de fazer o que bem quiser, quando você parar de fazer o que bem quiser, e de falar futilidade, então, só aí, você terá o Senhor, a sua alegria. E eu farei com que você cavalgue nos altos da terra, e se banqueteie com a herança de Jacó, o seu pai. E sabe como é que finaliza? É o Senhor quem fala. É o Senhor quem fala. Tudo isso, no final está escrito. Quem está falando isso aqui sou eu, é Deus. Então, o jejum não é só você abrir mão do que satisfaz você, mas você ajudar o outro, entregar aquilo que satisfaz e entregar ao outro. O que muito custa para você que você tem que abrir mão. Então, abra mão e entrega para alguém que está precisando. Ajuda. E ele não está falando só isso, não. Ele está dizendo, deixando muito claro. Quando você parar de ficar apontando o dedo, jejum é você parar de acusar o outro. É você parar de ficar falando mentira. É você parar de ficar fazendo fofoca. Não adianta a gente fazer jejum, abrir mão de uma refeição, a gente ficar no nosso conforto, não ajudar ninguém e ainda abrir rede social e ficar apontando o dedo para os outros. Ficar falando mal e ficar fazendo fofoca. O que ele está dizendo é, cadê o seu jejum? Para você parar de olhar para você e ajudar alguém. Então, ao invés de você ficar apontando o dedo para os outros e ficar fazendo fofoca, e ficar no conforto da sua casa, porque é fácil ter jejum no conforto da sua casa, vai servir. Porque eu vou atender a isso que você está me pedindo, mas é no meu tempo, não é no seu. Gente, essa revelação que Deus me deu foi poderosa. Nesse mesmo dia, eu ia ficar na minha casa. Eu levantei, eu fui para o grupo de oração que tinha no mesmo dia, eu contei esse testemunho, todo mundo se emocionou, porque Deus me ordenou também. Compartilha com as pessoas, porque muita gente acha que jejum é só abrir mão da sua refeição. Não adianta você abrir mão de uma refeição que você ama se você não consegue olhar para o lado e ajudar o seu irmão, alguém que está precisando de mais ajuda do que você. Pare de ser egoísta. E não adianta você fazer jejum, ajudar alguém e voltar para sua casa e ficar nas redes sociais apontando o dedo para os outros, fazendo fofoca, falando mal e tendo coisas ruins no seu coração. Por isso, gente, que muita gente abandona a vida com Deus. Porque a vida com Deus é santidade, é cruz. Deus morreu na cruz, mandou o seu único filho, Jesus, para morrer na cruz por mim e por você. Teve crucificação, teve sangue derramado. Você acha que esse sacrifício que Jesus fez por mim e por você não vale o sacrifício que a gente deve fazer? É por isso que muita gente desiste. É por isso que a porta ela é estreita. Porque ninguém quer passar na porta estreita sem carregar
os seus bens materiais, sem carregar o seu ego e a sua vaidade. Para passar pela porta estreita e caminhar com Jesus, você tem que se despir de quem você é. Deixar a vaidade, o ego, a soberba, deixar para trás tudo o que você acha que é tesouro para você. Enquanto você não se despir disso e conseguir olhar para o seu irmão genuinamente e ajudar alguém, e parar de olhar para você, você vai continuar querendo passar pela porta larga e carregando tudo que você tem. Com Deus não é assim. Então eu quis trazer essa palavra para você para dizer: jejum, faça jejum. Tenha prática de jejum pelo menos uma vez na semana para você se aproximar de Deus, para você escutar a Deus, para você fortalecer o seu espírito e enfraquecer a sua carne, para você ter o entendimento do que Deus tem para a sua vida. Mas quando você tiver uma decisão importante, como eu tinha, qualquer decisão grandiosa que você sabe que precisa da mão de Deus, faça um jejum prolongado sim. Fale isso para Deus, deixe claro para Ele. Fale do seu propósito. Tudo na vida tem propósito, inclusive o jejum. Deus, eu tenho esse propósito porque eu não sei se eu devo assinar ou não esse contrato. Eu não sei se essa pessoa que eu estou conhecendo é uma pessoa que o Senhor gostaria que eu me relacionasse. Eu não sei se eu devo comprar essa casa ou não. Faça um propósito com Deus de jejum, mas não fique em casa chorando e se lamentando e reclamando, apontando o dedo e falando mal. Sirva. É nesses momentos que Deus revela pra gente. É nesses momentos que Ele mostra o caminho. E aí a minha resposta veio. E não era para eu assinar contrato e eu não assinei. Mas nunca me faltou nada pela glória de Deus. Deus me sustenta há quase um ano. Para não dizer que eu tenho um contrato. Meu único contrato comercial que eu tenho. Que Deus me permitiu e eu tenho certeza que Ele não quer mais que eu continue. Só tenho um contrato. Nada mais apareceu para mim, mas nada me falta, porque Deus me sustenta, porque Deus provém na minha vida, no último segundo de cada conta que eu tenho para pagar. Deus me entrega e provém na minha vida, mas você precisa confiar nele, você precisa entender que a melhor dependência que você deve ter na vida é de Deus. Não dependa de alguém que tem um coração com vaidade, com ego, com promiscuidade, porque você vai depender de alguém que não é de Deus. Não faça aliança, não faça acordo, não faça contrato com quem você sabe que você está fazendo uma aliança com alguém que tem sujeira na vida, que tem trevas. Andar com Deus é a gente andar na luz. É você não ter nada para se envergonhar. É você, quando abrir o seu celular, se cair lá na Paulista o seu celular, sem senha, você não ter nada para esconder. Você não tem nada para revelar. Porque está tudo na luz. Isso é caminhar com Deus. É você não ter nada para se envergonhar. Então não assine contrato com jeitinho. Não faça aliança com jeitinho. E não faça nada que você tenha vergonha de esconder e que não possa vir a público. Andar com Deus é assim. Então não tenha receio que você não sabe como vai pagar suas contas amanhã. Mas quando você depende de um Deus que é poderoso, é grandioso, Ele é maior que tudo, que qualquer problema que você vive, sirva. Não fique se lamentando, porque Ele não vai deixar faltar nada para você. Eu sou a prova disso. Eu ainda vou revelar muita coisa que eu estou vivendo, mas eu estou vivendo embaixo de uma palavra de Deus. E que nada me falta e nada me faltará. Porque o Deus que eu respondo, Ele é um Deus soberano. Ele é maior que qualquer doença, qualquer dificuldade, qualquer problema que eu esteja vivendo. Existe um Deus que eu respondo, que Ele é maior que tudo isso e Ele não vai me deixar faltar. Então o jejum, faça para se aproximar de Deus, mas enquanto estiver fazendo, sirva, porque é nesses momentos que Ele vai se revelar para você. Você crê nisso? Eu creio verdadeiramente, gente. Eu tenho convicção que Deus, Ele é maravilhoso e Ele está mandando esse recado para alguém, para que você entenda. Leia o verdadeiro jejum de Isaías 58 e você vai entender a palavra de Deus. Peça para que Ele limpe o seu coração cada vez mais, para que você possa seguir, confiar e ser dependente exclusivamente dEle. É maravilhoso a gente ver o mover e o agir dEle, que Ele nunca desampara. Ele é um Pai que nunca falta na sua vida. Você que não teve pai, você que não tem um pai, que seu pai abandonou, ele não está mais aqui com você. Entenda, você tem um Pai que não abandona você. Ele é maravilhoso, Ele é soberano e Ele jamais vai abandonar você, não importa o que você esteja vivendo. Se alegre num Pai que nunca abandona, Jesus. Amém? Gente, a única coisa que eu peço para você, curte esse vídeo, compartilha com alguém, porque você vai estar levando essa palavra para alguém que está precisando.
E você ajuda esse canal a crescer cada vez mais, porque esse canal, ele não é meu. Eu estou aqui trazendo uma palavra de Deus, eu estou aqui para levantar o nome de Jesus. Esse é o meu ministério, essa é a minha missão. E se você quer ser abençoada também, compartilha com outras pessoas, porque você vai estar ajudando outras pessoas a ter um encontro com a palavra do Senhor. É o que eu desejo verdadeiramente do fundo do meu coração. E Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Amém? Beijo no seu coração e até a próxima.